Oi, pessoal! Chegamos para mais uma análise onde a gente descomplica assuntos importantes olhando direto na fonte. Hoje o papo é sobre algumas decisões da justiça que todo mundo que dirige precisa conhecer. Vamos nessa? Para começar, vamos direto a uma pergunta que, olha, tira o sono de muito motorista recém-habilitado. Será que uma multa por uma questão administrativa de papelada pode mesmo impedir alguém de pegar a carteira definitiva? Vamos ver o que os tribunais brasileiros têm a dizer sobre isso. Primeiro de tudo, vamos falar daquele período crítico, o primeiro ano com a permissão para dirigir, a famosa PPD. É um tempo de prova, e as decisões judiciais ajudaram a clarear bastante as regras do jogo. Se a gente for olhar a lei assim na letra fria, ela é bem clara, né? Cometeu uma infração grave ou gravíssima no ano da permissão? Pois é, tem que começar o processo de habilitação todo de novo. Parece que não tem conversa. Acontece que a história muda um pouco quando chega nos tribunais. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, foi além e se perguntou: tá, mas qual é a real intenção dessa lei? O que ela quer proteger de verdade? E essa pergunta muda tudo. E aqui está o pulo do gato. A justiça fez uma distinção muito inteligente. De um lado, você tem as infrações que de fato criam um risco para a segurança de todo mundo no trânsito. Do outro, tem aquelas infrações que são puramente administrativas, de burocracia. E essa decisão do STJ deixa tudo bem claro. Não faz sentido, não é razoável penalizar o motorista e impedi-lo de pegar a CNH definitiva por causa de um erro administrativo, um deslize com a papelada que não tem nada a ver com a segurança no trânsito. Certo, agora vamos para outra situação que é uma verdadeira dor de cabeça para muita gente. Vendeu o carro, mas as multas continuam chegando. De quem é a responsabilidade? Novamente, olhando a lei, a regra é bem direta. O Código de Trânsito diz que quem vende tem a obrigação de comunicar a venda ao Detran. Se não fizer isso, a responsabilidade pelas multas continua sendo do antigo dono. Só que, na prática, a gente sabe que as coisas nem sempre são tão simples, né? E os tribunais, percebendo isso, começaram a ter uma visão um pouco mais flexível, mais ligada à realidade do dia a dia. E aqui está a chave. Se o antigo proprietário conseguir comprovar com documentos que o carro já não era mais dele na data da infração, a justiça tende a afastar a responsabilidade dele. Ou seja, a prova da venda real pode valer mais do que a comunicação formal no Detran. Agora, vamos falar de um direito básico, fundamental, de qualquer motorista que recebe uma autuação de trânsito: o direito de ser notificado corretamente. E não é só uma vez, não. O STJ já pacificou esse entendimento com uma súmula, a de número 312. Ela diz basicamente que, para uma multa ser válida, o motorista precisa ser notificado antes. Se não for, o direito dele de se defender é violado e a multa pode ser anulada. Esse processo é o que a gente chama de dupla notificação. Primeiro, chega a notificação da autuação, que é o aviso de que uma infração foi registrada. Aí a pessoa pode se defender. Se a defesa não for aceita, aí sim vem a segunda notificação, a da penalidade, já com a multa para pagar e a chance de recorrer. São duas etapas, duas chances de defesa. Esse aqui é um tema polêmico e que gera muita dúvida: a blitz da lei seca. E a pergunta é: o que acontece se alguém se recusa a fazer o teste do bafômetro? Vamos ver o que a lei e a justiça dizem. Muita gente acha que o simples fato de se recusar a soprar o bafômetro já configura um crime. Mas será que é isso mesmo? A resposta pode surpreender. Olha só, a recusa ao teste do bafômetro não é crime. Ela é considerada uma infração de trânsito de natureza administrativa. E, claro, é uma infração gravíssima. Então, embora não seja crime, as consequências são bem pesadas. A multa é altíssima e o direito de dirigir é suspenso. São as mesmas penalidades de quem faz o teste e dá positivo. A infração, nesse caso, é o ato de se recusar. E o ato do agente de trânsito tem presunção de legitimidade. Bom, depois de ver tudo isso, vamos juntar as peças e resumir os princípios mais importantes que a gente pode tirar dessas decisões dos tribunais. São lições valiosas. O que a gente percebe é que os tribunais superiores têm uma linha de raciocínio bem consistente. Eles buscam a intenção da lei, valorizam as provas, garantem o direito de defesa e sabem diferenciar um erro administrativo de um ato perigoso ou criminoso. Isso dá mais clareza e segurança para todo mundo. No fim das contas, entender essas decisões é tão importante quanto saber as regras de circulação.
Conhecer os próprios direitos ao volante dá mais poder e segurança para dirigir de forma consciente. E olha, para quem quer evitar multas e não correr o risco de perder a CNH, aqui é o lugar certo. Então se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder nada.